Bom dia, gente. Mais uma semana de aula e hoje a gente vai fazer uma revisão dos três primeiros reinos que nós estudamos até aqui. Nós já vimos, e eu venho dizendo a vocês com frequência, que a classificação dos seres vivos ela sempre foi importante para que os cientistas pudessem estudar da melhor forma, já que estudar todos os seres vivos individualmente seria impossível, né, devido à grande quantidade de seres que habitam o planeta. Então, inicialmente, eles foram divididos em reinos. Esses três primeiros reinos que nós estudamos, Reino Monera, Reino Protista e Reino Fungi, eles são bastante divergentes e começaram a surgir nas pesquisas não há muito tempo, visto que nós vimos que são, a sua grande maioria, por seres microscópicos. E como o homem ele não tinha tecnologia suficiente para identificá-los, então ele só foi classificado a partir do surgimento desse aparelho e quando a gente pôde estudar eles. Hoje a gente já tem microscópios muito avançados, como o microscópio eletrônico, que a gente pode estudar o vírus, que ainda são seres menores ainda, e pode ver dentro desses organismos suas organelas e suas funções. Bem, vamos já início, revisando esses três reinos, para que a gente possa entender melhor quais são seus seres pertencentes a ele e suas características. Então, para um melhor entendimento, a gente vai ter separado por blocos cada reino e a explicação de cada um, para que vocês possam comparar e entender como que funciona cada um. Inicialmente, a gente tem que ir quanto ao tipo de células. No reino Monera, todos os seres são muito simples. Pela teoria da evolução, a vida na Terra surgiu a partir desse reino, que são seres simples, unicelulares e com células procarióticas. Como vocês devem ter lembrado, a gente já estudou, células procarióticas são aquelas células que não possuem uma estrutura de divisão nuclear. Ou seja, eles não têm membrana nuclear e o seu material genético ele é disperso no citoplasma. Certo? Então, como eu gosto de comparar, e eu sempre digo em sala de aula, é como se a gente pegasse um ovo e rompesse a sua película e misturasse a clara à gema. Então, o material genético fica disperso ali. Ele não tem essa proteção. O reino protista, eles são seres também unicelulares, são chamados unicelulares de vida livre, porque na grande maioria eles estão sozinhos, dispersos no ambiente e eles não costumam formar colônias, então eles não se associam a outros organismos, nem a outros seres semelhantes a ele, então são chamados seres unicelulares de vida livre. Só que a diferença do reino Monera é que no protista eles são eucariotas. Então, isso significa que ele já tem uma organização celular maior, que o seu DNA ele é separado do citoplasma e ele é envolto por uma membrana que a gente chama de membrana nuclear. Então, o seu celular ele está protegido ali. Como uma célula, outras células comuns, além do núcleo, com o DNA, ele possui organelas com funções bem definidas, como nutrição, respiração, reprodução. Então, ele é um organismo mais complexo. Os protistas eles são mais complexos do que os seres do reino Monera. Além de que, na sua grande maioria, eles são heterotróficos, então eles necessitam buscar seus alimentos, não produzem seu próprio alimento. O reino Fungi, ele já pode ter seres unicelulares ou pluricelulares. Além de que, em grande parte, eles fazem associação, então eles se juntam a outros organismos para formarem colônias. Como a gente pode observar, por exemplo, no caso dos líquens, que no caso dos líquens, que a gente também pode chamar de lodo, ele é a associação de fungos e algumas algas que eles se juntam para formar esse líquen e possuem uma ajuda mútua. O fungo, por exemplo, ele não produz seu alimento, ele é autotrófico, ele é heterotrófico, decompositor. Enquanto que as águas são autotróficas, então elas fazem fotossíntese e assim eles se ajudam mutuamente. Certo? Então, fungos podem ser uni ou pluricelulares, sendo na sua maioria decompositores. Então, continuando aqui sobre os tipos de células dos seres do reino Fungi, a gente percebe que ele é dividido em 4 grupos.
de acordo com sua nutrição, ou seja, de acordo com o que ele se alimenta. Podendo ser saprófagos, que são aqueles que se alimentam da decomposição do resto da matéria orgânica, então seres mortos, animais ou vegetais. Parasitas, que são seres que habitam e que invadem outros organismos, geralmente causadores de doenças. Mutualistas, que são aqueles que se associam a outros seres da mesma espécie ou de espécies diferentes, na qual ambos saem ganhando. Então, eles ajudam um ao outro e por isso realizam uma função de mutualismo. E predadores, que são fungos que se alimentam de seres menores do que ele, através de um processo que a gente chama de fagocitose. Então, as células elas englobam, envolvem e puxam para dentro outros organismos. Então, dessa forma, eles se alimentam. Acontece também com o reino Monera e com os protistas. Então, eles englobam, eles envolvem outros organismos menores do que ele e se alimentam deles, sendo assim seres predadores. Quanto aos seres que são representantes desse grupo, nós temos no reino Monera as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. As arqueias, que também podem ser chamadas assim, elas foram inseridas no grupo do reino Monera há pouco tempo e alguns cientistas ainda trabalham com essas ideias, que são um tipo de bactérias também, só que bactérias que foram descobertas recentemente, bactérias extremamente resistentes. Elas habitam ambientes inóspitos, como fundo de mares, onde não existe uma pressão muito alta ou total ausência de luz. Podem habitar também em vulcões, que são ambientes quentes ou com a acidez muito alta, como também nos mares, chamado de Mar Morto, que a alta concentração de salinidade é imensa. Então, são um tipo de bactérias bastante diferentes e que habitam lugares com pouca vida, visto que são lugares bastante inóspitos, ou de difícil sobrevivência. No reino protista, a gente tem os protozoários, que são esses seres de vida livre, como a gente já viu antes, seres que têm uma organização celular bastante complexa já, e as algas, que são autotróficas e fazem fotossíntese, também fazem parte desse reino. Foram agrupadas nele depois dos protozoários, por isso que a gente tem protistas que lembram o nome protozoário. E o reino fungi, também nós temos os fungos e as algas cianófitas, que são algas pluricelulares que fazem fotossíntese. Bem, agora a gente vai ver a importância desses seres para o ambiente. Muito embora, quando a gente fala principalmente nos organismos desses três reinos, a gente só associa eles a doenças, né? Tanto no reino Monera, protista, fungi, a maioria das pessoas associam esses micro-organismos a seres causadores de doença. Mas eles também são importantes e fundamentais para a sobrevivência de outros seres na Terra. O reino Monera, por exemplo, que são as bactérias, a maioria das pessoas, principalmente nesse reino, quando falam em bactérias, já associam a coisas danosas, né, que causam danos à saúde. Mas elas são muito importantes para o trato intestinal, porque nosso intestino ele não conseguiria digerir todos os tipos de alimentos, as fibras alimentares, alimentos como vegetais, eles não seriam totalmente digeridos se fosse apenas com os sucos gástricos. Então a gente necessita do que a gente chama de flora intestinal, que são essas bactérias que habitam no nosso intestino e que fazem parte da digestão. Então, se a gente não tivesse essas bactérias, a gente teria problemas em digerir determinados tipos de alimentos. E elas são importantíssimas e a gente precisa que elas se mantenham estáveis dentro do nosso organismo. Também são importantes para o ciclo do nitrogênio. O gás nitrogênio é o gás de maior abundância no planeta. É essencial, porém, nós não conseguimos, através da respiração, inalar esse gás. Como é que acontece? Algumas bactérias elas se associam às raízes das plantas e transformam esse gás de nitrogênio em proteínas, principalmente no caso das plantas tuberosas, como batata, como o aipim, a mandioca. Então, essas plantas
elas transformam esse gás nitrogênio juntamente com essa bactéria em proteína, que quando a gente consome, elas são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso organismo, principalmente porque elas trabalham na reposição de novas células. Então, a reestruturação muscular, quando a gente se corta ou tem algum ferimento, que precisa nascer novas células ali para cicatrização, então tudo isso é importante, o consumo dessas proteínas. Além da indústria alimentícia, a gente sabe que a gente tem os laticínios, produção de queijos e iogurtes, elas são através de bactérias, e na indústria genética e farmacêutica, que as bactérias elas são usadas para fazerem síntese de hormônios, como o hormônio do crescimento. A insulina é importantíssima para as pessoas que têm um mau funcionamento dos órgãos e por causa disso elas deixam de produzir insulina no próprio corpo, e elas precisam fazer a ingestão, através de injeções, desse hormônio para que possa sim conduzir a glicose do sangue para o interior das células e fazer a respiração celular. Então, não vamos pensar em bactérias agora só como seres nocivos, mas também como seres essenciais para a vida. No reino protista, as principais funções desse reino, a gente tem as águas, que são fotossintetizantes. Como a gente sabe, todo ser fotossintetizante, ele produz seu próprio alimento através de uma reação química, onde ele absorve gás carbônico juntamente com a luz solar, por isso que é foto, e ele transforma isso em alimento e nutriente para ele próprio, iniciando assim uma cadeia alimentar e também ajudando o planeta, porque uma das coisas que resultam desse processo de fotossíntese é a produção de gás e oxigênio que é liberado no ambiente. Então a gente tem não só as plantas como os seres repositores de oxigênio no planeta, mas muitas algas do reino protista e muitos seres microscópicos, como é o caso dos fitoplânctons. Então eles são extremamente importantes para essa reciclagem e devolução do oxigênio ao planeta, já que infelizmente os seres humanos eles são altamente poluidores e são dos responsáveis pela degradação do ambiente, inclusive do ar atmosférico. No reino fungi, como eles são decompositores, desse processo de decomposição, eles resultam em algumas substâncias que são capazes de, por exemplo, fazer a fermentação. E com essa fermentação, a gente pode produzir bebidas alcoólicas, como cervejas, vinhos, que a gente chama de bebidas fermentadas. No caso também da tequila, então elas utilizam a levedura, que é um tipo de fungo, que é associado a essas bebidas, e elas, através da decomposição, elas produzem uma substância alcoólica que dá o sabor a essas bebidas. E também, através dessa decomposição, elas produzem gás carbônico, que vai fazer com que as massas, os pães, por exemplo, os bolos, eles fiquem aerados, então ele aumente de volume e fiquem aquela massa bacia, saborosa. Então, por isso que a gente usa o fermento, seja ele químico ou biológico, para fazer massas. Além de uma importante descoberta, que foi um fungo chamado de penicillium, que ele foi descoberto aleatoriamente por um cientista que estava pesquisando bactérias causadoras de doenças, e ele descobriu que em uma das suas placas estava crescendo um fungo, que esse fungo matava essas bactérias. E através de estudos depois detalhados, ele descobriu que esse fungo, o penicillium, ele era capaz de matar bactérias, e com isso surgiu um primeiro antibiótico de eficácia mundial, que foi a penicilina, que até antes não existia. Então é extremamente importante, porque quem nunca tomou um antibiótico para uma inflamação de garganta, uma infecção intestinal, uma gripe que não conseguiu curar? Então tudo isso é graças a esse fungo que mata essas bactérias. Então, infecções bacterianas podem ser tratadas com penicilina ou antibiótico. Pronto. Quanto à classificação dos seres vivos, a gente tem no reino Monera, eles são classificados de acordo com sua forma. Então, essa forma que eles apresentam vai ser sua classificação. Nós temos 4 tipos de formas. Cocos, que é um formato esférico oval, bolinhas. Bacilos,
que tem um formato de bastões, forma cilíndrica, espiralada, como o nome já diz, forma de espiral, e vibriões, que apresentam um corpo semelhante a uma vírgula. Então, de acordo com esse formato, eles vão ser classificados. No reino protísteo, eles já vão ser classificados de acordo com sua locomoção. Então, como eles se movem, como eles se locomovem. Nós temos os ciliados, que eles se locomovem, como o nome já diz, por estruturas parecidas com cílios. Então, se vocês olharem para os olhos, são pequenos pelos que ficam balançando, fazem com que eles se locomovem. Os esporozoários, que não possuem estruturas de locomoção, ou seja, eles são esporos em forma redonda, então eles são levados pelo ar, dentro do ambiente que eles se encontram, ou no ar, na água, então são formas de esporo. Os flagelados, que possuem uma cauda ou chicote, então eles se locomovem balançando essa cauda. E os sarcodinhos. Os sarcodinhos, eles possuem pseudópodes. Pseudo, que é falso, e podes, que é pé. Então, pseudópodes, falsos pés. Ele tem um formato, vamos pensar como uma gelatina. Então, eles expandem como se fossem esses pés, eles se esticam e aí com isso eles vão se locomovendo, se arrastando. Além de eles usarem esses falsos pés para capturarem alimentos, no reino fungi, eles são classificados de acordo com seus nutrientes, como a gente já falou lá no início. Então, de acordo com o que ele se nutre, com o que ele se alimenta, essa é a classificação. Além de que aí a gente possui os autotróficos, que realizam fotossíntese e produzem seu próprio alimento, e os fungos, que são decompositores, que são aqueles que decompõem a matéria orgânica e se alimentam dela. E para finalizar, aqui a gente tem as principais doenças causadas por esses seres, do reino Monera, protista e fungi. As principais doenças do reino Monera, eu vou apenas citar as doenças e falar brevemente sobre cada uma, que a gente não vai se estender bastante nelas. Então, tuberculose é uma doença pulmonar. Essa bactéria ela atinge o pulmão, causando tosses, causando acúmulos de secreções e que pode ser grave quando não tratada. Lepra ou hanseníase é uma doença na pele. Como a gente já sabe, hoje em dia ela pode ser tratada, mas enquanto o paciente não estiver tomando medicação, ele transmite essa doença. Em tempos antigos, por exemplo, como a gente pode ver em relatos bíblicos, as pessoas que tinham essa doença, chamadas de leprosos, como não se conhecia muito sobre ela, elas eram excluídas da sociedade. Muitas delas eram expulsas até das cidades, porque as pessoas tinham medo, realmente por não haver tratamento algum, algumas delas transformavam-se em ferimentos e ficava bastante complicado. Difteria, coqueluche, são doenças que bastante comuns antigamente, que quando não tratadas podiam ocasionar problemas graves, são problemas que causam problemas de garganta, no caso da difteria, que pode dar febre ou infecção grave, e a coqueluche é a que a gente chama de tosse seca, ela não tem secreção. Hoje em dia, ambas elas não são casos complicados porque possuem vacinas que previnem contra essas doenças, mas em tempos passados ela tornava-se bastante grave porque não existia tratamento. Tétano, ela é causada uma infecção local, que ocorre através de uma abertura na pele. Então, a bactéria que causa tétano, ela está no ambiente, mas ela não consegue penetrar na pele, porque nós temos a nossa epiderme que faz essa proteção. Mas se por um acaso ocorrer uma lesão, um corte, uma perfuração daquele local, ela vai tornar propício para a invasão dessa bactéria tetânica. Por isso que ela tem a vacina, mas caso o paciente não saiba se tomou ou não vacina e ocorreu uma lesão por machucado, ferimento, ele toma novamente a vacina. Tracoma é um problema causado na córnea dos olhos, como se fosse o que a gente chama de conjuntivite, a inflamação da conjuntiva, e ela pode levar a cegueira se não tratada. E também é altamente contagiosa se a pessoa usar óculos, passar a mão no rosto, depois nos olhos e pegar em objetos. Então, deve ser tratada e a pessoa deve
ficar em distanciamento até a cura. Diarreias bacterianas, não já está dizendo, são diarreias causadas por infecções por bactérias, causam infecções no intestino, através da liberação de toxinas e podem causar desidratação. Gonorreia é um tipo de sífilis. São tipos de doenças bacterianas transmitidas por relações sexuais. Ambas podem ser tratadas, só que a sífilis ela pode se tornar mais grave porque após ela atingir o estágio, ela não tem mais tratamento. E ela pode causar sérios problemas neurais e cegueira, né? Se ela chegar a esse estágio avançado, causando também problemas no feto. Por isso, que todas as mulheres grávidas realizam o exame para saber se tem sífilis. E a meningite meningocócica é uma inflamação da meninge, que é uma membrana que reveste o cérebro, que fica entre o cérebro e o crânio. Então ela protege o cérebro de impactos, de batidas. E quando ela inflama, ela causa fortes dores de cabeça intensas e que podem levar à morte também se não tratada. As doenças causadas por protozoários. As mais comuns, a amebíase, causada pela ameba, que é um tipo de protozoário de vida livre, que pode estar na água. E aí ele pode contaminar alimentos. Quando a gente, por exemplo, usa essa água sem tratar, quando a gente consome alimentos que foram irrigados com essa água e que a gente não higieniza bem, então a gente pode fazer a contaminação dessa doença. Ela causa dores intensas, abdominais e diarreia, né? Toda diarreia é preocupante porque se ela levar a desidratação, pode levar a mau funcionamento dos órgãos. Doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, só que como vetor transmissível o barbeiro. Então, o barbeiro, ele é apenas vetor, ele não causa a doença, mas ele transmite a doença, porque o Trypanosoma ele tem dois hospedeiros. Em primeiro estágio, o barbeiro, que ele se localiza nele, e depois o ser humano. No caso do ser humano, ela pode entrar na corrente sanguínea e causar lesões no coração, que geralmente se chama de coração crescido. O coração aumenta seu tamanho e com isso ele vai ter dificuldades em impulsionar o sangue para o corpo e as pessoas desenvolvem problemas cardíacos. Malária e leishmaniose também são doenças causadas por protozoários. Esses protozoários são transmitidos por vetores, que são mosquitos, o mosquito anópolis, no caso da malária, e o mosquito palha, no caso da leishmaniose. Geralmente causam febres, problemas de dores no corpo, alguns, como na leishmaniose, pode ter uma anemia. Então, o grande problema aí, além de protozoários, são seus vetores, os mosquitos, né? Que assim como no caso da dengue, que é transmitido por vírus, a gente tem que tratar prevenindo que surjam os mosquitos. E a toxoplasmose, também conhecida como elefantíase, é uma doença causada pela carne de porco mal cozida, certo? Mal cozida, e ela é chamada de elefantíase porque ela provoca trombomasculação nos membros inferiores e a perna fica muito inchada. No caso do reino fúngio, as principais doenças são micose, que é a doença provocada por fungo. São fungos parasitas que geralmente essas micoses vão dar pele, unha, cabelo. Então, a gente chama de frieira. São doenças bastante incômodas porque causam coceira, ferimentos e precisam ser tratados com antifúngicos. E uma das mais complicadas, histoloplasmose nos pulmões. Esses fungos, eles se instalam nos pulmões e eles causam infecções, certo? Por hoje é só. Espero que vocês tenham tirado as principais dúvidas. Então, isso é a base destes 3 reinos.